Vamos então iniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro segundo, o Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Esse é o segundo item que nós vamos estudar, da alma. No nosso encontro anterior, nós falamos sobre o tema, só um instantinho aqui, finalidade da encarnação. Conversamos sobre a nossa vinda aqui para o mundo físico, o entendimento que nós temos da nossa presença, o quanto ainda falta para entendermos, nós, enquanto humanidade, enquanto ainda falta para termos uma ideia de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que temos que vir para cá, por que as coisas acontecem da forma como elas são nas nossas vidas, alguns tendo mais facilidades, outros percebendo e vivenciando maiores dificuldades, enfim, é tanto ainda para nós caminharmos. E agora, nesse item número 2, falarmos da alma, hoje para nós é algo tão óbvio, falarmos sobre a alma, falarmos sobre o espírito, essa essência inteligente que anima aqui o nosso corpo físico. É normal, mas nós encontramos ainda tantas opiniões diferentes no decorrer da evolução da nossa sociedade, da humanidade, dos homens de um modo geral, Olá, André, bom dia. Dos homens de um modo geral, que ainda precisamos conversar muito sobre tudo isso, porque mesmo os esclarecimentos óbvios que nós a princípio temos, ainda assim eles se encontram numa condição bastante superficial. E nós precisamos então aprofundar esse entendimento, detalharmos um pouco mais dentro daquilo que é possível para nós aqui no mundo físico, porque nós lembramos sempre que muito daquilo que se apresenta para nós, que vem de uma forma abstrata, como é o caso, por exemplo, da alma. A alma, para nós, poderíamos considerar um objeto, algo palpável, mas não é. E para nós, então, falarmos de algo tão abstrato, muitas vezes, aqui da nossa perspectiva física, acaba não sendo possível. Então a gente vai explorando esses temas, tentando entender através dos esclarecimentos que chegam, já que nós não podemos ter uma comprovação desses elementos, como é o caso, mais uma vez, da alma, por exemplo, da reencarnação. Nós temos aí a instrução que chega dos espíritos sobre a reencarnação, mas nós não temos como comprová-la. Então nós ficamos apenas no campo da teoria. Nós vamos ali desenvolvendo a nossa lógica, tentando ali aprofundar cada vez mais a nossa razão, para encaixarmos as situações que nós vamos vivendo aqui na nossa vida, enquanto nós não temos condições. Então, enquanto aqui no mundo físico as nossas consciências, as nossas mentes não se abrirem para as lembranças do passado, para dizermos, olha, realmente eu me considero um espírito reencarnado porque eu me lembro daquilo que eu fiz. Enquanto isso não é possível para nós, até como meio de proteção que Deus nos oferece, pela nossa condição evolutiva, nós vamos então ficando no campo da teoria. A mesma coisa acontece com a alma. Porque a alma existe, então me mostra que a alma existe. Aí nós então, bom dia, Osmar, nós então ficamos debatendo com aqueles que são ateus, por exemplo, que não acreditam que exista alguma coisa fora da matéria. Então eles falam que não tem e nós falamos que tem. Quem tem a razão? Ficamos ainda no campo da lógica, no campo da teoria. Então os espíritos falando para nós sobre alma. Quando eu falo para vocês que a humanidade foi evoluindo esse pensamento durante muito tempo, basta nós lembrarmos, por exemplo, que durante aquela época em que o Brasil, por exemplo, foi colonizado por Portugal, e o Brasil não era Brasil naquela época, era simplesmente uma porção de terra que foi empossada pelos portugueses. Então nós não tínhamos uma nação, nós não tínhamos um país, o Brasil sequer tinha nome. Então naquela época começaram então aqui as explorações, depois vieram aqui a escravidão, e nós lembramos que a ideia que se tinha, por exemplo, da igreja a respeito dos escravos, que eram considerados seres inferiores, era que eles não tinham alma. Por mais absurdo que hoje isso pareça, naquela época era algo que para eles fazia sentido.
aquela diferença social, aquela ideia de superioridade racial. Então os negros não tinham alma. Depois o tempo foi passando, isso mudou. Os índios a mesma coisa também, né? Depois o tempo foi passando, os animais não tinham alma, por isso era muito natural que você se alimentasse deles, porque não tinha problema nenhum. Aí depois começaram a vir ali, né, no caso da doutrina, por exemplo, que trazia para nós que os animais são princípios inteligentes, que são ali almas dos animais numa condição inferior, né, em sua complexidade, se comparada com os humanos, mas na igreja, por exemplo, falava sobre isso. De repente, Papa Francisco, você se lembra que nós conversamos sobre isso, logo que saiu essa notícia, ele conversava com uma criança lá no Vaticano, e ela estava muito triste porque o cachorrinho tinha morrido. E aí então, de uma forma muito carinhosa, ele disse assim, ó, não se preocupa, porque o seu cachorrinho está no céu. Isso pode parecer para nós algo muito simples, mas não é. Porque se durante muito tempo a instituição afirmava que os animais não tinham alma, e de repente o Papa fala que o cachorrinho foi para o céu, o que isso significa? A admissão de que há um princípio, há um elemento espiritual nesses animais que começam então a provocar uma grande revolução no nosso modo de pensar, nosso enquanto sociedade. Então nós vemos que homens não tinham alma, animais não tinham alma. Aí então nesse capítulo que fala da alma, começa então a trazer para nós, já que nós, partindo do princípio de que nós admitimos a existência da alma, vamos entender agora o que significa exatamente, o que é a alma, o que é esse elemento, de que forma que ela é constituída, de que forma que ela se vincula com o nosso corpo físico. Seriam tantas e tantas perguntas que nós faríamos, e temos para fazer ainda, bom dia André, e que nós temos para fazer sobre esse tema, que os espíritos então vão trazendo para nós as ideias, as teorias, mas nós não podemos aprofundar mais do que isso, como eu falei para vocês, porque da nossa perspectiva material, a alma para nós é algo abstrato. Então nós não temos como comprovar, como estudar, como analisar a sua constituição e todas as dúvidas que nós temos. Cindy, bom dia. Então o que nós vamos fazer aqui? Estudar aquilo que os espíritos passam para nós, conforme nós vamos estudando, avançando, aprofundando um pouco mais nos demais textos, nos demais livros que vão sendo passados para nós, a gente vai juntando, né, mais uma pecinha daquele grande quebra-cabeça. Podemos imaginar a alma como sendo um quebra-cabeça enorme. Mas a gente vai colocando uma pecinha aqui, uma pecinha ali, né, e o mais importante para nós, se nós conseguirmos pelo menos eliminar os erros de interpretação que nós fazemos sobre esse tema, nós já estamos aprendendo muito. Já que nós não podemos afirmar categoricamente aquilo que é, nós podemos pelo menos eliminar aquilo que não é. Então, nesse caso, aqui, pelo fato de nós não conseguirmos ter a alma como um elemento palpável para o nosso estudo, nós vamos então aprendendo por eliminação. Os espíritos nos esclarecem alguma coisa, nós então vamos retirando das interpretações equivocadas que nós tínhamos, para poder ter uma ideia muito mais clara, muito mais completa, né? Mas nesse caso, Tic-Teco, até mesmo, a gente não chega a ver a alma. O que nós vemos, na verdade, é esse princípio inteligente envolvido num perispírito. Então você vê a forma perispiritual dele. E ainda assim fica naquela dúvida, porque o perispírito também é um tema que entra nesse capítulo e que dentro da própria doutrina, pelo fato do perispírito ser um elemento que provoca tantos e tantos efeitos importantes, com relação à mediunidade, com relação à emancipação, com relação ao formato dos corpos que nós utilizamos, né, os corpos sutis que nós utilizamos, que já se tornou ali quase que uma especialidade dentro da doutrina. Que eu falo para vocês, né, que se a doutrina espírita é um curso universitário, nós vamos fazendo então as nossas especializações de acordo com a tendência, de acordo com o interesse de cada um. Alguns se aprofundam muito mais nos estudos evangélicos à luz da doutrina espírita, outros estudam a mediunidade, outros estudam o perispírito. Pois é, nesse caso, mas a gente vê que o perispírito, nesse caso, ele é apenas um corpo fluídico. A alma é o princípio inteligente. Então são essas instruções que os espíritos vão trazendo para nós, para trazerem um melhor esclarecimento. Então, são temas complexos, são temas difíceis para o nosso entendimento, para a nossa interpretação, mas a gente vai então desenvolvendo e aprofundando a nossa lógica para termos uma clareza sobre esse tema, para evitarmos os equívocos, porque isso, de certa forma, acaba interferindo na nossa vida. Como eu falei para vocês, nesse caso nós temos
falar, por exemplo, que os escravos não tinham alma. Isso provocava, por exemplo, uma tranquilidade muito grande na consciência daqueles que aprovavam a escravidão, simplesmente pelo fato de verem o indivíduo sem alma. Hoje, para nós, é uma coisa impensável, uma coisa ridícula imaginarmos que você pode subjugar alguém pelo fato de você não imaginar que ele tenha alma. Mas naquele passado era algo natural. Hoje, materialmente, Kardec, inclusive, ele insistia muito nesse tema naquela época, quando ele falava, por exemplo, sobre a importância da doutrina espírita no combate, por exemplo, ao suicídio. As pessoas cometiam suicídio porque não acreditavam, pelo menos aqueles que eram materialistas, que eram ateus, né, que não apenas não acreditavam em Deus, mas não acreditavam em nada além da matéria, simplesmente destruir a própria vida porque não tem nada depois. Eu não preciso ficar vivendo uma vida de decepções, de frustrações, de sofrimento, a troco do quê? Eu não tenho nada me esperando depois, não tenho nenhuma recompensa que vá me beneficiar pelo meu sacrifício, pela minha resignação, pela minha determinação de superar aquelas dificuldades. É muito mais fácil destruir a minha vida. Então dá para a gente perceber o quê? Que essas ideias, dependendo da forma como ela é vista e de quem a vê, da forma como interpreta, traz consequências extremamente graves. Que não é simplesmente uma consequência de decepção, de mudar a sua ideia. É uma consequência real que o indivíduo vai ter que vivenciar aquilo que ele escolheu de equívoco, a forma como ele vai ter que assumir as consequências das suas ações. Bom dia, Nancy. Então, por isso nós vamos então estudar essa questão da alma. A gente vai aqui lendo o Tico-Teco, no final a gente depois conversa um pouquinho mais sobre esse tema, porque as respostas elas estão aqui diretamente nas perguntas, né, que Kardec faz aos espíritos. Então nós temos aqui da alma, é o item número 2, questão 134. O que é a alma? E a gente lembra também que até mesmo essa ideia da alma, ela tem diversas interpretações vindas de religiões diferentes, filosofias diferentes, de épocas diferentes. Conforme a humanidade vai amadurecendo, ela vai então deixando aqueles conceitos equivocados e vai pelo menos se aproximando daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Então o que nós falamos aqui, só esses exemplos que eu trouxe para vocês, né, de índios, de negros e de animais, é aquilo que nós do mundo ocidental tivemos a oportunidade de observar nessa cultura religiosa ou materialista, filosófica que nós temos para cá. Mas se nós formos, por exemplo, para outras regiões do planeta, nós encontraremos outras tantas diversas interpretações. Mas vamos lá. O que é a alma? A resposta: um espírito encarnado. A gente lembra que essa é uma das respostas também que é muito fácil de nós decorarmos, porque nós falamos com frequência. Porque a ideia de alma, por exemplo, o indivíduo desencarnou. Vamos agora entrar no pensamento da cultura popular. O indivíduo morreu. O que acontece com ele? Ele foi para o céu. E se ele não for para o céu? Ele vira uma alma penada. O que é uma alma penada? É uma alma que está sofrendo uma pena, que está sendo penalizada. Então ela é obrigada a ficar aqui no mundo físico numa condição de sofrimento. É uma alma penada. Mas espera aí, se ela morreu, ela não virou espírito? Por que ela é chamada de alma penada? Como os espíritos lembram, e nós veremos um pouquinho mais abaixo aqui, eles falam muito que muitas das confusões que nós criamos no entendimento sobre essas questões do mundo espiritual dizem respeito às palavras que nós utilizamos. Nós temos um vocabulário muitas vezes limitado, muitas vezes confuso, que tem duplo sentido. Kardec mesmo, a gente lembra, que ele fala para nós sobre a alma. Deixa eu só pegar aqui o nosso livro dos Espíritos, lá na introdução, que ele trata dessa questão. Deixa eu só fazer uma leitura, porque é importante a gente ter esse embasamento, porque ele coloca logo na introdução essa questão da alma exatamente pela confusão que ela causa, né, ou que ela causou naquele período, né, em que a doutrina trouxe para nós essa definição. Então está aqui na introdução, no item número 2. Alma, princípio vital e fluido vital. Vamos lá. A outra palavra, a primeira palavra que ele colocou era aquela questão do espiritualismo, espírita, né? Porque a palavra espírita não existia naquela época. Você
tinha apenas a palavra espiritualismo como a oposição ao materialismo. Então já começa ali a confusão. Você falar para alguém de uma determinada religião que ele é um espiritualista, ele fala: Deus me livre. Eu não sou isso não, eu sou dessa religião, eu sou dessa igreja. Mas você é espiritualista? Não sou. Então a ideia de espiritualista é algo que é opositor ao materialismo. Se você acredita em algo além do mundo material, algo que continua da vida, da consciência, então nós temos ali o espiritualista. E aí Kardec falava que dentro da universidade espiritualista nós temos as diversas escolas, dentre elas o espiritismo. E aí então foi uma palavra nova: espiritismo, doutrina espírita, espiritista, a própria mediunidade. Foram palavras que Kardec foi criando pela necessidade de apresentar para nós algo que até então não era explorado, mas que nós tínhamos, em alguns casos, expressões semelhantes, mas que não eram exatamente a mesma ideia. Se fosse exatamente a mesma ideia, Kardec tinha utilizado, ele não teria criado uma palavra nova simplesmente para poder criar uma confusão. Então, por exemplo, quando Paulo de Tarso fala sobre corpos espirituais, porque você tem o corpo físico e o corpo espiritual. O que seria esse corpo espiritual? Seria somente o espírito ou seria esse envoltório do espírito? Então olha só as dificuldades que nós temos com relação às palavras. Nesse item número 2, então, Kardec fala sobre a questão do espírito, da alma. Diz assim: há outra palavra sobre a qual igualmente devemos entender-nos, porque é uma das chaves de toda a doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada qual faz desse vocábulo. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Como uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, vamos então aqui ver o que Kardec fala sobre a alma. A alma é um princípio da vida orgânica material. Não tem existência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. Observem que essa expressão que Kardec está utilizando, ela está na questão 138 que nós vamos estudar. Ele fala exatamente sobre isso. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material. Não tem existência própria, ou seja, a alma não vive fora da matéria. Ela depende do corpo físico. E se extingue com a vida. É o puro materialismo. Então, quer dizer, a alma, dentro da ideia do generacionismo, nós lembramos que já conversamos sobre isso, o pré-existencialismo, o generacionismo. O generacionismo é uma linha filosófica materialista que diz o seguinte, que o indivíduo nasce com o seu corpo físico. A nossa consciência, os nossos sentimentos, e até mesmo para aqueles que têm esse pensamento espiritualista, a alma então é criada no momento da fecundação. Consequentemente, no momento da morte física, da extinção da vida biológica, a alma também desaparece. Por isso, então, a alma é o princípio da vida orgânica. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento quebrado, que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não a causa. Então significa que um aparelho quebrado, quando você fala, isso aqui está sem alma, essa festa não está animada, as pessoas estão desanimadas. Lembrando que a alma, a ideia, a palavra originária dela é de ânima. Então tudo aquilo que fala de ânima, ânimo, animado, desanimado, significa que nós estamos falando de alma. Aquela pessoa está muito desanimada. É como se ela tivesse sem força na alma. A festa está desanimada. Significa que essa festa parece que não tem essa mesma força. Então olha só, quantas ideias nós tiramos simplesmente da palavra alma. Diz aqui para nós:
Xoxa é uma expressão mais popular, né? Mas a ideia é a mesma, né? Diz aqui ainda para nós, continuando. Bom dia, Sumar. Tá. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Após a alma, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente, em que, segundo essa hipótese, existe em nós algo mais que matéria, restando qualquer coisa após a morte. Então já vemos ali um princípio espiritualista. Fora da matéria... Deixa eu só pegar aqui onde eu estava que eu me perdi. Tá, qualquer coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, pois não subsistindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com essa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É esta uma variedade do panteísmo. Panteísmo fala de todo, né? Então significa que nós não temos a nossa individualidade. No momento da morte, somos automaticamente, instantaneamente absorvidos por esse todo universal. Então as nossas experiências pessoais, os nossos sentimentos, as nossas ideias, os nossos sonhos simplesmente desaparecem. Mas nós somos ali um princípio espiritual. Já é melhor do que o princípio material. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa concepção é incontestavelmente a mais comum, porque, sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinança entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina, para a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Então nós mantemos aqui a nossa individualidade. Agora ainda fica aquela questão, né? Porque eu nem vou ler o resto que tem aqui. Deixa eu ver o que nós temos aqui depois. Aqui depois ele vai falar sobre o princípio vital, vai falar sobre o princípio espiritual. Então o que é importante para nós é que estamos aqui então naquilo que é o mais genérico, aquilo que é o mais comum no pensamento das escolas espiritualistas, falarmos sobre a individualidade da alma. Aí depois nós entramos numa outra questão, porque não vimos aqui ainda. Percebemos que Kardec vai evoluindo nesse pensamento, construindo ali uma linha filosófica, né, um processo pedagógico, falando daquilo que é básico para aquilo que depois é mais específico. Então aqui a questão não é para onde a alma vai, de onde a alma veio. A pergunta é o que é a alma? Depois nós vamos entender se a alma vai para o inferno, se ela vai para o purgatório, se ela vai para o espaço, se ela vai para nosso lar, se ela vai para qualquer outra colônia, não importa isso agora. A questão é, vamos definir o elemento alma. Por isso então nós estamos nesse capítulo. Diz aqui para nós então Kardec, que a alma é um espírito encarnado. Mas o espírito não seria alma? Kardec então coloca na questão 134A, o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Ela era um espírito. E ele depois insiste na questão 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, as almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Então nós vemos assim que alma e espírito acaba sendo a mesma coisa. A diferença para nós é muito mais uma diferença técnica para nossa interpretação do que na sua essência. Se eu falar alma penada e falar de um espírito errante, nós estamos falando da mesma coisa.
A única diferença é a condição do espírito no mundo espiritual. Então, para nós aqui na doutrina, quando nós falamos em alma, é para lembrarmos que todos nós aqui temos a alma. Aquele indivíduo que é desalmado, por exemplo, já dá para a gente ter uma ideia do que significa isso. Então, quando eu falo alma, significa que eu estou falando de um indivíduo encarnado. Quando eu falo espírito, eu falo do indivíduo desencarnado. Isso seria inicialmente uma ideia para facilitar o nosso aprendizado, mas ele acaba depois trazendo confusão. Então é muito mais fácil a gente falar um espírito encarnado e um espírito desencarnado. Não é isso que nós costumamos utilizar com mais frequência? Então, essa questão 134 é muito mais para Kardec, uma tentativa de Kardec para poder trazer para nós uma ideia para facilitar o aprendizado. Mas nós ali praticamente que abandonamos essa ideia. Todos nós somos espíritos. Todos nós estamos aqui, então, almas da mesma forma, mas preferimos utilizar a expressão espíritos. Então, isso aqui é apenas uma questão de curiosidade que acaba não interferindo no nosso aprendizado. Mas nós vamos em frente, então, porque não tem para nós tanta importância nos prendermos a essa discussão do que é alma, do que é espírito. Já entendemos o seu princípio. Na questão 135, Kardec faz uma pergunta aqui muito importante agora, porque nós começamos a entrar num campo que até então não era explorado. Exato. Então ele coloca como corpo incorruptível, como corpo espiritual. Temos ali outras filosofias orientais, principalmente, que trazem para nós tantas e tantas expressões a respeito desse corpo espiritual. Mas então a ideia é, quando nós deixamos o corpo físico, ou quando o espírito, ou quando a alma abandona o corpo físico, o que sobra então no mundo espiritual? O que vai para o mundo espiritual? É somente a consciência? É a consciência envolvida em alguma estrutura? Essa estrutura se reveste de algum outro corpo? Todas essas questões, elas não eram exploradas, porque elas eram interpretadas a partir daquilo que vinha, por exemplo, dos textos religiosos, como é o caso, por exemplo, da Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Mas não se tinha uma condição de falarmos para quem nós vamos perguntar o que existe no mundo espiritual, ou o que sobra do indivíduo que morre no mundo espiritual. Não se tinha para quem perguntar. Para você perguntar o que o indivíduo morto tem, você tem que falar com os mortos. E aí, então, havendo essa proibição, principalmente dentro das ideias católicas que dominaram o mundo ocidental durante séculos e mais séculos, você perguntar para o espírito o que você é, de que forma que você se apresenta. Você tem aparência? Você não tem aparência? Você é uma chama? Você é uma luz? Para quem que você vai perguntar isso? Tem que ser para o próprio espírito. A doutrina espírita, então, quebrando essas barreiras de comunicação com o mundo espiritual, teve essa possibilidade de questionar os próprios espíritos. Quem é você? Para onde você foi? Como você vive? Qual é a sua aparência? E aí então as respostas começaram a surgir. Mas elas não são aceitas por aqueles que não são adeptos a essa filosofia. Tanto que nós temos hoje que, no Brasil, por exemplo, onde nós temos ali as religiões dominantes, que é no caso, por exemplo, as igrejas católicas e as igrejas evangélicas, quando você fala assim, me fala exatamente o que é a alma, do que ela é feita, não tem resposta. Não tem resposta e também não faz diferença essa resposta dentro daquele conteúdo filosófico dessas escolas. Mas a doutrina espírita, no seu aspecto científico, teve que explorar isso, porque se a alma é alguma coisa, nós temos a necessidade de saber, de perguntar o que é essa coisa. E mais do que isso, para quem nós vamos perguntar? Para esses próprios indivíduos. Foi aí então que entra o grande elemento, que é a mediunidade, para entrarmos em contato com os espíritos e começarmos então a ter uma real compreensão daquilo que existe fora do mundo físico. Mas ainda assim, até mesmo dentro da doutrina, nós temos tantas dúvidas. Basta a gente lembrar o tema colônias espirituais. Para uns, dentro da doutrina, as colônias estão aí espalhadas pelo mundo todo. Para outros, não existe nada de colônia. Então, até mesmo perguntando para os espíritos, as dúvidas permanecem. Mas nós continuamos ali o nosso aprendizado. Quer dizer, permanecem para uns, para outros não, né? Mas o debate ainda continua.
Nesse caso, por exemplo, quando se fala se existe alguma coisa além da alma e do corpo, essa pergunta que Kardec fez era exatamente para saber se apenas existiam esses dois elementos, o corpo e a alma, que eram os dois elementos até então conhecidos. Eu sei que existe o corpo porque eu vejo o corpo morre, e depois você tem a alma, que é esse princípio imaterial que habita esse corpo físico. Mas existe mais alguma coisa? Aqui quando se fala, por exemplo, nós vamos entrar aqui que ele responde: há o liame que une a alma ao corpo. E é então Kardec, né, que vai chamar aqui de perispírito, exatamente porque nós já estudamos, né, peri é um prefixo que fala exatamente sobre aquilo que está em volta. Então nós temos ali pericárdio, periferia, perisperma, né, que é aquela película, né, aquele envoltório da semente. Então ele utilizou a palavra perispírito. Kardec, sendo professor, tendo uma facilidade, né, com esses termos, ele acabou então criando essa palavra, utilizando, né, do neologismo, criando essa nova expressão. Ainda assim, esse perispírito ele acaba sendo para nós algo que não é tão simples. Basta a gente lembrar que nós temos autores espirituais que falam sobre os diversos corpos perispirituais. Um que guarda a memória, outro que guarda isso, guarda aquilo. Também, né, são debates que nós vamos travando em torno desse tema, que nós ainda não conseguimos definir exatamente por aquele motivo inicial. É algo para nós ainda muito abstrato. Então nós lidamos com informações que chegam para nós do plano espiritual, algumas vezes claras, outras vezes confusas, e nós ainda complicamos fazendo as nossas interpretações. Aí vem a ideia do perispírito, vem a ideia dos chakras, vem a ideia das diversas camadas desse corpo perispiritual. Então são temas assim que nós temos que explorar. E aí nós deixamos então para os nossos queridos estudiosos, que vão ali dedicar os seus tempos, os seus esforços, aplicar os seus conhecimentos para trazer para nós depois uma resposta clara. Mas podemos ver que isso ainda não foi nada definido, pelo contrário. Ainda temos muito o que aprender, e a maior dificuldade é exatamente porque nós estamos lidando com algo que é imaterial. E para nós, que somos seres vivendo num mundo material agora, nesse momento, nós só conseguimos ter definições de algo que também é material. O resto nós fazemos interpretações e vivemos ali no campo das especulações. O Osmar colocou, né, a imortalidade da alma se refere à imortalidade do espírito desencarnado, diferente da expressão que diz a alma é o espírito encarnado, né? É que quando se fala em imortalidade da alma é exatamente isso, né? Por isso que nós percebemos, Osmar, que quando a gente vai explorando, as confusões muitas vezes vão chegando também. Por isso então Kardec fala sobre alma, espírito, então é mais fácil a gente utilizar ali uma expressão composta de falar o espírito encarnado e o espírito desencarnado, e termos ali o espírito como algo que nós já compreendemos que é imaterial, que é o princípio inteligente, que é imortal. Então a gente tem que também se virar com as nossas expressões. Nós temos que nos virar com as nossas expressões. O Tico Teco falou aqui, né, acho que devemos separar o que é da igreja e o que é do ensino de Deus. Né? Sim, né, isso aí é natural. Né? Os homens criam as suas instituições, né, e a gente tem ali os ensinamentos que chegam do mundo espiritual. O difícil é a gente interpretar, diferenciar uma coisa da outra, porque existe uma influência muito grande daquilo que os homens fazem. Né? Basta a gente lembrar que esses ensinamentos foram trazidos através de inspirações, através de esclarecimentos, e os homens fizeram as suas interpretações, e as instituições tomaram posse e moldaram de acordo com suas conveniências. Né? Então, a gente sabendo que aqui essas leis naturais são leis que pertencem a Deus, nós temos que tentar nos aproximar dela cada vez mais. Só que a gente tem esse intermediário, que são exatamente as instituições. E esse intermediário muitas vezes acaba ofuscando aquilo que vem de uma forma bastante clara, de uma forma legítima. Né? Basta a gente lembrar, os próprios ensinamentos de Jesus também foram, né, interpretados de acordo com cada escola, cada interesse. Continuando para nós aqui. Questão então, quando Kardec fala que existe algo além do corpo e além da alma, que é esse liame que une os dois, ele na questão 135A trouxe para nós então mais uma questão. Qual é a natureza desse liame? A expressão liame, né, é algo que liga, que faz a ligação. Semimaterial, respondem aqui os espíritos. Quer dizer,
um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. E por meio desse liame, que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Então nós já começamos a colocar ali um elemento a mais, dizendo então que o espírito pensa, o corpo age, e esse liame transmite a vontade do espírito. O corpo sofre, ou o corpo sente prazer. Esse prazer então reflete sobre o indivíduo, sobre o espírito, através desse corpo intermediário. E então nós vamos entender que ele transmite as sensações, recebe as sensações, transmite a vontade, traz para nós ali os reflexos daquilo que o corpo sofre. E aí depois vamos começar a estudar também. Mas será que ele faz ali uma transmissão desses impulsos elétricos? Será que ele é um elemento condutor dessa eletricidade biológica? Dessa bioenergia? Aí começamos então as tantas questões que nós vamos aproveitando. Comentário de Kardec. O homem é assim, formado de 3 partes essenciais. Então ele está dizendo para nós aqui de um modo básico e de um modo genérico. Ele não está aqui especificando cada um deles. O corpo, que é o primeiro elemento. O corpo ou ser material, semelhante aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. E aí já vem princípio vital também, que a gente vai depois conversar um pouquinho. Número 2. A alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Diferenciamos o corpo, que é apenas o elemento biológico, animado por esse princípio vital, porque não é apenas dizer assim, a matéria. A matéria pode ser uma matéria inanimada. A matéria, pedra. A matéria, mineral. Mas não é o caso, nós falamos de uma matéria animada. Olha a expressão animada de novo. Ou seja, uma matéria que se encontra viva por esse princípio vital. Depois nós temos ali a sede da inteligência, a sede da consciência, das vontades, dos desejos, a alma. E depois o terceiro elemento, o perispírito. Princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa, a casca. Então Kardec utilizou essa comparação para falar exatamente isso. A casca é a representação da matéria. A semente é aquele que tem ali o princípio da vida. E a polpa, que é exatamente ali aquela parte do fruto que nós ingerimos, da qual nós nos alimentamos, significa então essa parte perispiritual. 136, vamos avançar um pouquinho. A alma é independente do princípio vital? A resposta, o corpo não é mais que o envoltório. Sempre o repetimos. Então por que Kardec pergunta se a alma é independente do princípio vital? Nós voltamos lá na questão, no capítulo das causas primárias, lá no livro 1º, lá no capítulo número 4, chamado Princípio Vital, e nós temos aqui no primeiro item os seres, só um instantinho, seres orgânicos e inorgânicos. Aí Kardec coloca na questão número 62. Nós estamos na questão número 136. Lá na 62. Qual é a causa da animação da matéria? Porque ele coloca para nós aqui na questão anterior. 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. De animal, de ânima, de alma. Questão 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então a gente fala de princípio, um elemento que é básico, que traz vida, que é vital. Questão 63. O princípio vital
é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é o efeito ou uma causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. A mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. 64. Vimos que o espírito e matéria são dois elementos consecutivos do universo. Lembra que nós vimos os três, né? Deus, o espírito e a matéria. O princípio vital formaria um terceiro? Tirando com exceção de Deus, né? É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para a voz, como o oxigênio, o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. Então aqui a gente volta agora, questão 65 também é importante. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres vivos? Seres orgânicos? Sim, sim. Modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e duvidado. Aqui tem uma palavra que foi escrita errada. Aqui é ele que dá movimento e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida, ela recebe esse movimento, não o produz. Então aqui a gente viu, nessas questões sobre o princípio vital, quando Kardec pergunta aqui na questão número 136, se a matéria é independente do princípio vital. Ele fala, o corpo não é mais que um envoltório. Quando ele fala de corpo, ele fala do corpo vivo, do corpo biológico, dessa matéria biológica. Bio significa vida. Então nós falamos do corpo material, mais esse princípio vital que o mantém vivo, mas a alma usa esse corpo. A alma não é esse corpo e a alma não é esse fluido. Por isso ele diz que o corpo não é mais que um envoltório. Sempre o repetimos. Na questão 136A, Kardec desenvolve um pouco mais essa questão. O corpo pode existir sem a matéria? Interessante a gente perceber que o Livro dos Espíritos ele tem, dependendo da tradução, de 1018 a 1019 questões. Mas se nós analisarmos esses desdobramentos que Kardec faz, nós temos muito mais. Só que na questão 136, por exemplo, em vez de ser apenas uma questão, são 3 questões. Então, se a gente for analisar, a gente vai ter 130, 140 questões no Livro dos Espíritos. Alguém teria que se debruçar e contar ali todas as questões A e B que Kardec vai então colocando em algumas das questões principais que nós temos aqui. Então, vemos ali que não são apenas 1019 nas edições que trazem mais. É um erro de grafia que teve ali na época da edição do Livro dos Espíritos que acabou gerando essa confusão. Depois, então, aqui na 136A, ele coloca para nós, o corpo pode existir sem a alma? Esse ponto aqui é importante, essa pergunta antes da gente entrar, porque ela não é apenas uma questão técnica que nós estamos estudando, como mais uma questão aqui do Livro dos Espíritos. Essa pergunta ela traz para nós uma consequência na nossa vida prática. O corpo pode existir sem a alma? Essa questão 136A, ela foi muito utilizada há coisa de 3 ou 4 anos, quando nós tivemos aquele debate com relação à lei de biossegurança, a lei de bioética, desculpem, que falava sobre células-tronco, utilizar embriões congelados. Essa questão ela foi muito, mas muito citada por aqueles que defendiam o uso das células-tronco de origem embrionária
para, por exemplo, essas terapias. Então nós tivemos no Congresso Nacional, quando essa lei estava sendo aprovada, estava sendo debatida, nós tínhamos movimentos filosóficos, científicos e religiosos que se manifestavam na porta do Congresso. Isso aí, naquela época, Tic-Teco, congressos espíritas, por exemplo, o primeiro congresso espírita que foi realizado no Maranhão, um dos temas que foram debatidos foi exatamente essa ideia das células-tronco. Se você podia, no caso de pessoas que fazem a inseminação artificial, às vezes mulheres, na igreja, bom dia. Mulheres, por exemplo, não conseguiam engravidar, casais não conseguiam engravidar, e aí então iam para clínicas de reprodução, depois fazia ali, né, inseminação artificial. Nessa inseminação, o que acontecia? Fazia ali uma estimulação para que a mulher tivesse ali uma ovulação múltipla. Esses óvulos então eram coletados. Esses, por exemplo, 3, 4, 5 óvulos eram depois inseminados, né, com o espermatozoide do parceiro. E aí então depois esses óvulos eram colocados, aqueles que eram mais saudáveis, eram então implantados artificialmente no útero da mulher. Por isso então nós tivemos gestações múltiplas, né, como foi o caso, né, por exemplo, Fátima Bernardes, que teve trigêmeos. Naquela época, né, William Bonner e Fátima Bernardes, que acabaram se tornando conhecidos, né, pelo trabalho que eles faziam na televisão, tiveram então trigêmeos como fruto de inseminação artificial. Mulheres que tiveram quíntuplos, sextuplos, tudo isso foi por causa dessas inseminações. Mas aqueles óvulos que não eram utilizados, que já estavam fecundados, estavam gerando células que poderiam ser utilizadas. E aí então veio o grande debate, em especial no que diz respeito aqui a nós, sobre a utilização desses embriões. Existia alma naqueles embriões? Se você pegasse e destruísse aquele embrião para coletar aquelas células-tronco para fazer ali tratamentos, porque até então a gente lembra que os tratamentos não estavam definidos, era a ideia da possibilidade do tratamento. No caso, por exemplo, de uma célula-tronco que era utilizada para pessoas que tinham, por exemplo, lesões no sistema nervoso central, lesões no cérebro em virtude de aneurismas, pessoas que tiveram lesões medulares e tiveram ali outras patologias no sistema nervoso central, a ideia era você implantar essas células-tronco. Só que a questão é, mas será que isso era saudável? Será que isso era possível fazer? Se você colocar essas células-tronco, elas vão responder para aquilo que esperavam os profissionais da saúde? Se você colocar uma célula-tronco, por exemplo, na medula de uma pessoa, será que isso não vai se desenvolver num tumor, já que você não tem controle para o crescimento dessas células? Então tudo isso foi debatido naquela época. A China estava oferecendo tratamento alternativo, Cuba oferecia tratamento alternativo, então muitos brasileiros iam para fora porque aqui no Brasil não era possível fazer isso. E aqui nós, né, enquanto isso os debates aconteciam. Porque essas células seriam ali a origem de tratamentos revolucionários, mas as religiões diziam, não, isso não pode ser utilizado, porque você estava destruindo um corpo, destruindo um ser vivo. E aí para nós espíritas, mas ali tem espírito ou não tem espírito? Por isso então essa questão 136A, vou ler para vocês aqui a pergunta de novo. O corpo pode existir sem a alma? Esse corpo não é necessariamente um corpo formado. Aquele simples embrião congelado representa um corpo. E ele pode existir sem alma? A resposta, sim. Não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. E aí então ficava, poxa vida, mas será que tem ou não tem? Esse assunto naquela época, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas deu ali debates calorosos, fervorosos, agressivos. Felizmente para nós, né, a ideia das células-tronco, de origem embrionária, acabou sendo pouco utilizada, porque agora começaram então a coletar células-tronco do próprio indivíduo, né, ou por exemplo, né, de cordões umbilicais e tudo mais. Então começaram a encontrar alternativas. Então, embora ainda haja debate sobre isso, não tanto como naquela época em que essa lei da bioética foi aprovada, nós temos outras fontes. Então isso diminuiu um pouco do calor dessas discussões.
Então está dizendo para nós aqui que a alma deixa de viver e o corpo deixa de viver e a alma abandona o corpo. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo. Ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que unem a ele. E a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Mais uma vez, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas uma alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aqui, isso também é importante. Outros debates que começaram também a surgir sobre essa questão da 136A, tanto que Joana de Ângeles chegou até a publicar um livro sobre esse assunto, chamado Dias Gloriosos. Se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro, porque ela fala sobre questões da nossa ciência atual, falando sobre uso de células-tronco, falando sobre descobertas ou experimentos científicos, né, que tratavam também dessas questões da vida humana, e mais também nos debates que aconteciam tanto no Congresso Nacional como no Supremo Tribunal Federal. Olha só que temas importantes que nós encontramos, que foram debatidos nas principais instituições do país, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Um tema, por exemplo, aborto de anencéfalo. Esse foi um tema também que foi muito debatido naquela época das questões da bioética. Quantos processos chegaram para os juízes do Supremo Tribunal Federal autorizar ou não abortos de crianças que estavam nascendo com anencefalia? Mas por quê? Qual era o problema com isso tudo? Porque os médicos diziam que se uma criança nasce sem cérebro, é um corpo sem vida, não é um ser, é apenas ali um corpo sendo gerado. E vem exatamente essa questão de nós falarmos de um corpo sem alma. Mas aí então surgiu nos jornais que essa ideia da anencefalia, a gente lembra que anencefalia, esse A é aquele prefixo de negação. Então ele não tem um encéfalo, a estrutura do sistema nervoso central, a principal estrutura. Então, se ela nasce sem cérebro, significa que que não tem vida, embora tenha vida biológica. Mas aí então a questão era, essa anencefalia, ela era total ou parcial? Qual parte do cérebro exatamente ela não tinha? Porque a palavra anencefalia, ela abrangia ali uma série de situações. Então tinha crianças que tinham ali, nascendo com microcefalia, essa questão do Zika vírus que aconteceu no Nordeste brasileiro e alguns outros estados aqui de outras regiões. Nós tivemos mais de 2.000 crianças que nasceram com anencefalia, com microcefalia. Também ficava, mas microcefalia ou anencefalia? Ela tinha um cérebro, mas era um cérebro muito pequeno. As outras nasceram sem partes do cérebro. Bom dia, Nando. E sem essas partes do cérebro, elas então não poderiam sobreviver. Eis então que nascia uma criança com anencéfalo, uma criança anencéfala. Os pais então não quiseram fazer o aborto. A criança nasceu, viveu durante 6 meses e nesse período interagia com a família. Outras crianças que tinham também, que eram consideradas anencéfalas, viveram mais tempo e continuam vivendo. Interagem, brincam, vídeos na internet, o Facebook falando dessas histórias. Olha quantos debates surgiram em torno dessa ideia de corpo sem alma. Porque para a ciência não importa se tem alma ou não tem alma. Para a ciência interessa se está vivo ou não está vivo, porque a alma não é um elemento que faz parte da ciência. A ciência não tem a preocupação, ela preocupa, está vivo? Tá, então vamos fazer. Aí vem outra questão também. A questão do aborto. O aborto, independente de qualquer tipo de má formação do feto. Até quando você pode fazer aborto? A ciência diz que até o 3º mês ou até o 5º mês, eu não me recordo exatamente o que diz a nossa legislação. Mas para a igreja, no momento em que o feto é gerado,
já existe vida. Eu falo da igreja porque é a principal instituição que influencia a nossa sociedade. Para nós espíritas, nós conhecemos todo o processo. Então, naquele momento da gestação, a alma está ali presente. Para a ciência, é a partir do 4º ou 5º mês. Depois pesquisem para mim, por favor, aí, até que mês de gestação é permitido o aborto aqui no nosso país. Então, somente existe vida a partir de determinado mês da gestação. Antes disso, pode. Então, a gente vê abortos, a questão da anencefalia, células-tronco, tudo isso girando, para nós espíritas, nos nossos debates, em cima dessa questão 136A. Que era uma questão que passaria completamente despercebida numa leitura normal que nós fazemos, que nós faríamos, né? Ou que nós já fizemos, mas que nós percebemos que quando nós paramos e damos uma atenção especial para ela, nós vemos quantas questões importantes e graves envolve aqui a nossa realidade na nossa sociedade. Então aqui foi colocado para nós, né? Inclusive espíritos se manifestavam sobre isso. Por exemplo, na questão das células-tronco, era permitido, não é? Eu mesmo fiquei muito confuso naquele período com relação a isso. Porque eu lia para cá, lia livro, ouvia palestras, debates para tentar formar uma opinião sobre tudo isso. Até mesmo no nosso trabalho no Espiritismo.net, no nosso serviço de perguntas e respostas, tem pessoas que escrevem para nós, falando exatamente sobre isso. Até recentemente tivemos ali uma questão de uma usuária que nos escreveu dizendo o seguinte: olha, a minha irmã fez inseminação artificial e sobraram óvulos, sobraram embriões que estão congelados. Eu posso jogar fora? Ou eu sou obrigado a manter aquilo para sempre? Olha que questão. Porque ainda a gente tem aquela ideia, eu não posso jogar isso fora, porque tem espírito ali. Aí eu me recordo de Altivo Panfiro, que foi, né, um dos fundadores do Centro Espírita Leão Denis, que ele já é desencarnado, que ele trouxe uma explicação interessante. Ele dizia assim: os espíritos, sabendo que aquele corpo não vai se desenvolver, prenderiam o espírito para ficar congelado para sempre, de acordo com a nossa vontade? Ou os espíritos sabem antecipadamente o que vai acontecer? Sabendo ali que aquele espírito não tem necessidade de ficar preso num tubo de nitrogênio e ficar ali congelado durante tanto tempo? Fica preso, porque os homens decidiram colocar o espírito preso, congelado naquele lugar. Será que o mundo espiritual depende da nossa disposição? Ou o mundo espiritual toma suas próprias iniciativas de acordo com a dinâmica que existe da lei de causa e efeito, da vontade de Deus, vamos chamar assim? Então, nós vemos ali que se há uma gestação, é uma gestação programada. E os espíritos acompanham cada passo dessa gestação. Então, mesmo que nós disséssemos que não, aquele embrião congelado, ele não tem ali uma alma presa a ele. Estaria vinculada se os espíritos então entendessem que aquele embrião daria então uma gestação. Fosse feita ali uma inseminação, a família começasse a se organizar, os espíritos então ali perceberam o interesse. Até 3 meses, né? Obrigado, Luiz. Né? Então, até 3 meses não é considerado crime no Brasil. E isso, claro, né? Crime no sentido de, dentro dos abortos que são permitidos, né? O Brasil tem 3 tipos de aborto que são permitidos, né? No caso de anencefalia, no caso de estupro e no caso de risco para a mãe. Então, se é feito esse aborto antes dos 3 meses, então não é possível. Né? Então, no caso de uma mulher que sofre, por exemplo, a violência do estupro e ela acaba engravidando, ela tem até o 3º mês para poder fazer o aborto. A partir dali eu já não sei como é que se desenrola, né? Qual é o desdobramento jurídico em cima dessa questão. Mas enfim, então essa questão dos embriões congelados ainda gera nos tempos atuais muitos debates. E porque nós temos essa dúvida, como nós não vemos a alma, nós não temos como comprovar se existe realmente ali um espírito vinculado ou não, para nós espíritas há essa preocupação. Então, como foi colocado para nós, existe corpo sem alma. Um corpo que é vivo, que vai se desenvolvendo. Muitas vezes nós temos ali tantos e tantos abortos espontâneos que acontecem pelo fato de ter ali uma má formação fetal.
que o corpo da mulher simplesmente rejeita. Esse é um dos casos, por exemplo, que nós temos ali aquela má formação, que nós percebemos que simplesmente, como é colocado pelos espíritos, aqui na questão 136b, desenvolvendo essa mesma questão. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? O nosso corpo, quando ele fala sobre a biologia. Nós podemos estender isso um pouco mais. Então imagina que houve ali uma fecundação. A mulher engravidou. Só que durante o processo de multiplicação celular aconteceu algum tipo de anomalia que começou então a gerar um tipo de deformação. E aquele corpinho todo deformado aconteceu. Acabou sendo gerado. Ali, sem qualquer condições de ter vida. Então, obviamente, percebendo essa deficiência, esse tipo de problema, não há espírito vinculado, mas o corpo continua se desenvolvendo. Até que chega um momento em que o corpo expele. Aquela massa de carne que se encontra ali não é uma massa que comporta um espírito, mas ela não deixa de estar viva biologicamente, tanto que ela se desenvolveu. Se ela tem as células se multiplicando, significa que tem vida. Para quem gosta de museus biológicos, de museus de hospitais e tudo mais, vão encontrar muitos desses pequenos corpos que foram gerados, acabaram sendo abortados e se tornaram objetos de estudo, de exposição. Para quem gosta disso, faz uma pesquisa na internet sobre má formação fetal, que vocês vão encontrar ali muitos corpinhos que foram abortados, que é a resposta que nós temos aqui. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem. Então essa questão 136, 136A e B envolve todos esses temas que nós conversamos agora. Ainda não existe, dentro do nosso meio espírita, um consenso sobre essas questões. Nessa época da elaboração da lei da bioética, nós tínhamos ali três grupos, podemos dizer assim, dentro do meio espírita. Não importa o que as outras religiões pensam, porque eles baseiam a opinião deles em cima de suas filosofias, da sua interpretação. Para nós espíritas, nós temos então a ideia da pré-existência da alma, da programação reencarnatória, da aproximação do espírito durante a gestação, do próprio nascimento, do aborto e tudo mais. Nós temos a nossa visão. Três grupos então se apresentavam. Aqueles que eram pró-uso de células-tronco, tendo ali convicção de que não haveria nenhum tipo de espírito, nenhum espírito vinculado àquele embrião, portanto poderia ser destruído naturalmente. O segundo grupo, que sim, tinha ali um corpo, tinha ali um espírito vinculado àquele embrião, portanto, mesmo congelado, nós tínhamos ali um espírito vinculado. Se você destruísse aquele embrião, você forçava, nesse caso, uma desencarnação. E havia aquele grupo de indecisos que não tinham opinião formada. Então, hoje nós encontramos ainda esses três grupos, não mais tão presentes, tão atuantes como naquela época em que esses debates tomavam conta da mídia, mas ainda existe. Se você colocar esse tema para debate num grupo, o pessoal fala, eu acho que tem. Não, eu acho que não tem. Cada um então trazendo ali a sua ideia. Então temos muito que estudar, muitas questões foram apresentadas para os espíritos, eles responderam individualmente muitos. No caso de Joana de Ângeles, acabou trazendo também esse livro, falando sobre algumas dessas questões, não de uma forma tão profunda, tão definitiva como nós gostaríamos, porque nós mesmos, enquanto sociedade, precisamos desenvolver os nossos valores e também ali fazer as nossas próprias descobertas, porque os espíritos não interferem na evolução da nossa inteligência. Do contrário, eles trariam as respostas prontas, nós ficaríamos então estagnados. Então nós precisamos debater esses assuntos, desenvolver as nossas ideias sobre eles, Então essas são essas questões. Se vocês tiverem interesse, vocês podem aprofundar um pouco mais as células-tronco, aborto de anencéfalo na visão espírita. Vocês vão encontrar assim alguns vídeos, alguns textos sobre esses temas. Questão 137. Deixa eu só acelerar mais umas 2 ou 3 questões, que a gente já está quase aqui na nossa hora. 137.
Aí já muda um pouquinho, né? Sai o foco um pouco dessa questão. Já entramos aqui já né, nos debates, nas ideias que Kardec trazia daquela época, que algumas vezes eram ideias que nem tinham fundamento, né? Mas Kardec perguntava porque fazia parte do pensamento daquela sociedade. 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em 2 corpos diferentes? Pode parecer para nós uma resposta primária, né? Um espírito vivendo em 2 corpos diferentes? A resposta não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 criaturas diferentes. E aí tem uma observação aqui. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. Essa parte da bicorporeidade, a gente lembra, são aqueles fenômenos, né, mediúnicos, em que um médium, em que um indivíduo, em emancipação, acaba se manifestando, entre aspas, fisicamente, porque na verdade é uma manifestação espiritual, em outro ambiente. Nós tivemos alguns santos da Igreja Católica que acabaram chamando a atenção com esse tipo de fenômeno, né? Tanto no Livro dos Médiuns, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui o tema, que assim eu trago para vocês a resposta mais completa. Eu acabei me esquecendo de abrir aqui. Mas aqui no Livro dos Médiuns nós temos 2 exemplos, Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio Liguori, uma coisa assim. E também no livro de Clóvis Nunes, a mediunidade dos santos. Você se lembra que a gente já chegou a estudar algumas partes desse livro, que ele fala sobre os milagres, sobre os dons espirituais, sobre fenômenos, né, que impressionaram a nossa sociedade ocidental por pessoas que provocavam, né? Então foi feito esse livro, foi elaborado esse livro falando sobre a mediunidade dos santos. Então, sobre evidência, sobre emancipação, psicografias e tantas outras faculdades mediúnicas. Aqui então o Livro dos Médiuns, capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração, exatamente os nomes que eu coloquei para vocês: Santo Antônio de Liguori e Santo Antônio de Pádua. São 2 santos da Igreja Católica que viveram esse fenômeno. Estavam num lugar, né? Eurípides Barçanufo, para nós espíritas, também vivenciou isso. Ele estava dando aula, né, segundo o relato, estava dando aula ali para os seus alunos, de repente ele ficou parado olhando para o nada. E os alunos naquela expectativa, né, olhando também para ver o que ia acontecer. Ao mesmo tempo ele estava fazendo um parto num outro lugar. E aí depois dizia como é que ele podia fazer o parto num outro lugar e ao mesmo tempo estar na sala de aula. Por isso então Kardec colocou essa questão, perguntando se o espírito pode encarnar-se em 2 corpos diferentes. A resposta é não. E aí o fenômeno então dessa emancipação, dessa bicorporidade, pode ser explicada por um outro mecanismo, e não pela divisão do espírito, já que o espírito é indivisível, como nós já vimos lá no primeiro livro do Livro dos Espíritos. Tem 2 garotas, né, o Tic-Teco, que é o caso, né, dos gêmeos siameses. Essa ideia, para quem gosta de estudar gestação, aproveita que a memória está boa hoje, hein? Tô mesmo chutando eu acerto. Para quem gosta de estudar o tema gestação, tem um livro muito interessante. Santo Agostinho, pelo que eu tenho aqui, Angelina, no Livro dos Médiuns, foi Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Liguori. São esses 2 santos que a gente teve. Santo Agostinho, que eu me lembro, não teve nenhum fenômeno relacionado à bicorporidade, tá? Mas depois eu posso olhar no livro Mediunidade dos Santos e ver ali qual deles que participa. Porque o livro é interessante, se vocês gostam desse tema. O Clóvis Tavares, falei Clóvis Nunes, né? Clóvis Tavares. O Clóvis Nunes, ele é estudioso, médium, o espírito estudioso, baiano, ele estuda a transcomunicação instrumental. Então, o Clóvis Tavares, ele é espírita, mas ele teve uma história dentro da Igreja Católica. Ele era estudioso, gostava muito de estudar sobre a história dos santos e tal. E aí então, depois que ele começou então a seguir a doutrina espírita, ele juntou as 2 coisas. Ele falou: bom, eu sou espírita, gosto de estudar a doutrina espírita, a mediunidade, por que não estudar a mediunidade dos santos? E aí então ele elaborou esse livro. Ele tinha uma ligação muito próxima com Chico Xavier, o Clóvis Tavares.
né? Então, nessa parte para quem gosta de gestação, a gravidez, aborto, gêmeos, as mulheres que têm enjoo, gêmeos siameses e tudo mais, tem um livro muito interessante chamado Gestação Sublime Intercâmbio. O autor é o Dr. Ricardo de Bernardi. Então, para quem gosta, Gestação Sublime Intercâmbio é um livro, um clássico que nós temos dentro do meio espírita, que fala sobre as diversas situações que envolvem uma gestação. O aborto espontâneo nesse caso, a incompatibilidade vibratória entre pai, entre mãe e filhos, né? Então, traz ali muitos esclarecimentos. E nesse livro, então, fala sobre os gêmeos chipófagos, que são aquelas crianças que nascem grudadas. Então, nesse caso, dessas que o Tic-Teco lembrou, né, dessas jovens, né, então ele foi aquela parte de chifópagos num grau máximo, né, porque ali é um único corpo, embora tenha ali a parte torácica delas, que são separadas, né, elas têm, se eu não me engano, tem ali 2 corações, eu não me recordo exatamente qual que é a estrutura orgânica que elas têm, mas elas têm ali praticamente o mesmo corpo, uma controla o lado direito, a outra controla o lado esquerdo. Teve até um documentário que foi feito sobre a vida delas, eu lembro de ter assistido, e aí então elas contam um pouquinho, né, só separar, mas internamente elas têm uma separação também, Tic-Teco. Tanto que essa parte neurológica, de controlar o corpo, uma controla o lado direito, a outra o esquerdo, quando elas vão dirigir, tem que ter ali uma coordenação muito boa, né, para poder ter essa parte da direção, porque elas dirigem e tudo mais, né. E elas falavam um pouquinho sobre relacionamentos, namorados e tal, que é sempre uma curiosidade que tem sobre essa questão, né? Então, no caso dos chifópagos, nós temos então crianças que são lidas pela cabeça, crianças que são lidas pelo tronco, né? Tivemos ali, naquela época do século XIX, começo do século XX, aquele circo dos horrores que faziam, né, aquelas viagens, né, pelo interior assim da Europa, e levavam, né, pessoas que eram chifópagas. Inclusive teve ali 2 irmãos que eram chineses, que eram chifópagos, e aí, então eles eram expostos, né, como aquelas aberrações nos circos, né, a mulher barbada, anões, chifópagos, etc, etc. Aquela coisa bem bizarra que a gente vê daqueles filmes antigos, né. Então é falado sobre isso também. Há 2 espíritos vinculados, corcundas, aqueles homens fortes, aquela coisa bem mambembe, né, que a gente vê nos filmes antigos. Então esses indivíduos também faziam parte disso, né? Então, nesse caso, mas eles eram juntos nesse caso pelo tronco. Era da cintura para baixo que eles tinham o mesmo corpo. Da cintura para cima eles tinham o corpo separado. Então era uma coisa assim bem... Era uma vida muito difícil, né? E o Ricardo de Bernardi, ele fala um pouco sobre essas questões nesse livro do Gestação. O vínculo que espíritos têm, muitas vezes vínculos tão estreitos, muitas vezes baseados até mesmo em grandes antipatias, que fizeram com que eles nascessem, né, reencarnassem no mesmo corpo, forçados a conviverem naquela condição. Uma situação bastante problemática, né? E ainda, claro, né, ele trouxe para nós ali uma explicação baseada no seu entendimento, mas claro, não é um tema definitivo, né, uma ideia fechada, mas não deixa de ser curioso para o nosso aprendizado. Pessoal, parando por aqui então, tem mais bastante coisa para a gente ver aqui desse tema. Nós paramos então aqui na questão 137, que fala exatamente sobre essa divisão do espírito, né, ocupando 2 corpos. Então, no nosso próximo encontro na semana que vem, a gente continua a partir do tema número 138. Tá ainda falando sobre essa questão da alma e as diversas situações que envolvem esse elemento. Beleza? Então, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje.